Você já parou para pensar quem é a pessoa que escreve a sua história? Você consegue olhar nos olhos do outro e perceber o que há por trás daquele olhar? Você já olhou para si mesmo? Como você se vê? Como os outros veem você? Para refletir, aprender e tirar algumas conclusões a partir destas e muitas outras perguntas, a Comunidade do Conhecimento, através da Pró-Reitoria de Ensino e da Disciplina de Formação Sociocultural e Ética, propõe a você uma das viagens mais fascinantes que uma pessoa pode fazer. Uma viagem rumo ao autoconhecimento por uma estrada mundialmente conhecida como Free Mind. Seja bem-vindo, portanto, a comunidade também do autoconhecimento. Free Mind, que significa mente livre, é um dos programas desenvolvidos pela Academia da Inteligência, Instituto de Psicologia Educacional e Social de Pedagogia e Filosofia, criada por Augusto Cury, psiquiatra, cientista e autor de mais de 40 livros publicados em pelo menos 60 países. O programa Free Mind tem em sua base diversas teorias comportamentais, analíticas, filosóficas, sociológicas, pedagógicas, em especial a teoria da inteligência multifocal, desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury ao longo de mais de 30 anos de estudo. Já é aplicado em vários países e tem contribuído grandemente para a qualidade de vida de milhares de pessoas que colocam em prática diária e conscientemente suas ferramentas e princípios. Estamos aqui para estender a você a oportunidade de fazer parte deste programa, para que conosco você possa desvendar alguns códigos e ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do potencial que há em você, em ser e se tornar verdadeiramente uma pessoa de sucesso. Para preparar aulas que sejam significativas para você, pesquisamos e utilizamos vários materiais. O principal deles, nosso alicerce teórico e motivador, é o livro Programa Free Mind, Educação Emocional para uma Mente Livre, de Augusto Cury, a quem tivemos o prazer de conhecer e ouvir e sobre quem temos tido o privilégio de estudar mais profundamente. Falar de Free Mind é levar a você aulas bem diferentes às quais você está acostumado a ver na formação sociocultural e ética. Vamos extrapolar o conhecimento social, político, econômico e cultural para permitir a você um tempo de reflexão, autoavaliação, autoconhecimento. Mas o que Free Mind e autoconhecimento tem a ver com a questão ética? Você já parou para pensar sobre os princípios éticos que existem dentro de você? Já parou para considerar em que medida esses princípios têm feito parte da pessoa e do estudante que você é? Quais valores éticos influenciam seu comportamento, suas atitudes, suas decisões, sua visão acerca de todos os fatos que acontecem ao seu redor? Você tem sido ético consigo mesmo e com as pessoas de seu convívio? Ocupamos nosso tempo cumprindo obrigações. Ocupamos nosso tempo com coisas triviais. E quase nunca sobra tempo para pensarmos em questões como estas, não é mesmo? Então, parafraseando um ditado popular, esta é a hora de juntar o que é importante com o que é fundamental para nossas vidas. Você irá estudar a você mesmo. Veja que interessante. Nas coletâneas ou materiais de estudo que compõem esta disciplina, a leitura tem sido uma das nossas principais ênfases. Um leitor experiente e competente lê por trás das linhas ou das imagens e percebe os elementos implícitos nas entrelinhas. Pois então, vamos estender essas habilidades de leitura para o seu universo interior.
Nossa proposta, a partir do programa Free Mind, é levá-lo a fazer uma leitura mais ética, profunda, adequada e construtiva de você mesmo. Esta é a hora para ser ético consigo mesmo, permitindo-se ser quem você é, em sua totalidade, transparente, potencialmente capaz de grandes coisas que certamente poderão beneficiar ao mesmo tempo você, o outro e, por extensão, toda a sociedade. Por se tratar de um conteúdo inovador, talvez você ainda esteja se perguntando quais contribuições o programa Free Mind poderá trazer para a minha vida acadêmica e profissional. Qual a importância do autoconhecimento para a minha vida? O autoconhecimento é o primeiro passo para a liberdade, a primeira atitude para desenvolver uma mente livre. Entretanto, conhecer a si mesmo nem sempre é tarefa fácil. Exige primeiramente atitude ética e proativa, deliberada, reflexiva e analítica, além da disposição e coragem de ser transparente e autocrítico. Essa necessidade de se autoconhecer para melhor viver e conviver não é recente. No século V a.C., o filósofo grego Sócrates encontrou esta inscrição. Traduzida, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Na entrada de um templo, e segundo registros de Platão, um de seus discípulos mais dedicados, foi esta frase que inspirou toda a sua filosofia. Em síntese, Sócrates pregava a importância de conhecer a mim mesmo para saber como modificar a minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. Essa busca pelo autoconhecimento é, como vimos, muito antiga, porém nunca essa busca se fez tão necessária quanto hoje, pois as cobranças da sociedade nos conduzem à superficialidade das relações humanas, dos valores e princípios éticos, do conhecimento de si mesmo e do nosso valor pessoal. Veja algumas imagens que fazem parte do nosso cotidiano. Percebemos essa realidade que nos cerca? Ou algumas dessas cenas nos parecem tão distantes e por isso agimos com indiferença? Como olhamos e como interpretamos tudo isso? O olhar triste das pessoas nos causa algum incômodo? E o sofrimento do outro faz algum sentido para mim? Diante de imagens como essas e de tantas perguntas, é ainda possível encontrar algum sentido na vida? E por que não? Estamos aqui porque acreditamos sim nesta possibilidade e a abraçamos como desafio. Acreditamos que a solução está nas pessoas, a começar por cada um de nós. E propomos a você que caminhe conosco nesta direção, em busca da superação e da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Uma vida mais humana, abundante, plena, sem limites, uma mente saudável e livre das algemas que aprisionam pensamentos e impedem a atitude de seguirmos em frente, fazendo as escolhas certas, conquistando e construindo relacionamentos saudáveis. A partir desta aula, você faz parte de uma nova etapa da disciplina de formação sociocultural e ética. E por que não uma nova etapa de sua vida? Queremos convidá-lo, então, a vivenciar conosco algumas das ferramentas Free Mind. São, no total, 12 ferramentas. Porém, nosso objetivo não é informar ou comunicar todas elas, apenas para que você as conheça. Nosso objetivo é explorar com você, ao menos, 2 dessas ferramentas, de tal modo que você possa, de fato, vivenciá-las, não apenas memorizá-las. Para este bimestre, abordaremos apenas as 2 primeiras ferramentas. A primeira delas é composta por 12 princípios. Nesta aula, iremos nos deter apenas no primeiro princípio. Vamos então ao primeiro princípio da primeira ferramenta Free Mind. Cada ser humano não é apenas mais um número na multidão, um número de identidade ou de cartão de crédito, mas um ser único e complexo. Talvez você, assim como eu, já tenha se sentido em algum momento mais um na multidão, invisível aos fatos e às pessoas, como se a sua vida não fizesse qualquer diferença a nada e a ninguém. Na sociedade contemporânea, sentimentos assim são mais comuns do que imaginamos.
Quem já não experimentou um sentimento de solidão por um tempo, uma fase da vida? Determinadas circunstâncias nos conduzem a estes sentimentos. Contudo, não podemos permitir que sentimentos assim sejam determinantes em nossa vida. É preciso que eu e você nos apropriemos desta verdade. Cada ser humano é um ser único e complexo. Você sabia que se apropriar desta verdade faz parte do processo humano? Sim! E este processo é essencial para que sejamos capazes de descobrir quem nós somos. Você é único. Essa é uma das verdades sobre quem você é. Ser único significa ser especial. O que faz de você único e especial é exatamente a singularidade com que encara e vivencia os fatos. A filosofia nos ensina que o processo de incorporar o mundo é essencial para nos descobrirmos como pessoas, como ser humano único, pois nos possibilita descobrir o que sou na relação com o mundo, o que sou frente à sociedade contemporânea, frente à minha família, à universidade, aos amigos. Você compreendeu? Você não é mais um na multidão. Você é um nessa multidão, na vida, na história do outro. E mesmo que o sentimento de considerar-se um nada persista, a complexidade de ser único e humano também prevalece, na medida em que somos parte da história do outro. Você é único, é dotado de domínio, vontade e capacidade de modificar o rumo da sua vida e transformar a sua história. Eis a complexidade do ser humano. Você tem características próprias, vivências, sensações, emoções, pensamentos singulares. Uma história própria que vale a pena ser vivida, contada e valorizada. Nesta singularidade encontra-se a grande complexidade do ser humano que a própria ciência ainda não deu conta de compreender por completo. No entanto, a melhor forma de se apropriar ainda mais desta singularidade é buscar a essência. A busca pela essência ocorre na medida em que constatamos a nossa valiosa complexidade e reconhecemos que é preciso investir tempo para conhecer com mais profundidade a nós mesmos, observando-nos, avaliando-nos mais, tendo um olhar crítico para conosco, aprendendo a nos enxergar além das aparências, além da superficialidade do ter e da massificação que nos apresenta em série, um código de barras, um RG, CPF. Você já olhou para a sua própria essência? Compreende que a sua essência faz de você um ser humano único? E por ser único, você não é mais um na multidão. Você é um ser humano que faz parte da multidão. Desta forma, a regra é ser único, exclusivo. E não existem exceções para essa regra. Fazemos parte de uma população mundial que ultrapassa os 7 bilhões e de uma população brasileira que está na faixa dos 194 milhões. É fato que as estatísticas e as pesquisas nos mostram em número, mas a concretude de ser se fazem sentimentos. Sim, somos tantos, mas ao mesmo tempo, antes de qualquer registro ou número, somos únicos. E está aí um dado que nenhuma pesquisa poderá registrar: a unicidade de cada ser, a sua e a minha forma particular de ser. Estamos refletindo sobre a beleza, o encanto e a importância de se falar em ser humano, único e complexo. E você? Se sente único? Se apropria desta certeza? Já parou para pensar sobre o que há em você que o faz singular e especial? O que há em você que torna a sua vida e a sua história especial? Quais sinais em sua vida evidenciam este sentimento? A vida já nos mostrou pessoas que tiveram muitos motivos para se fixarem em seus problemas, tamanho impacto que poderiam resultar. Entretanto, tais pessoas não se deixaram abater pelo sentimento de ser apenas mais um na multidão. Mostraram, apesar dos fatos vivenciados, a unicidade e o potencial que cada uma delas, como ser humano único, traz consigo. Você compreendeu?
Você e eu somos dotados de domínio e vontade capaz de modificar o rumo dos fatos e transformar a nossa história. Eis a complexidade do ser humano. Lembre-se, independente dos fatos, somos únicos e, principalmente, frente a esses fatos, o que significa que temos o compromisso de agirmos a partir deles, reagirmos e não sucumbirmos, nos entregando às situações desastrosas da nossa vida. Você é dotado de domínio. Somos um enigma de tão complexo que somos. Podemos e devemos lutar com o que há em nosso interior e contra certos sentimentos para salvar a essência que há em nós. Ouça essas palavras e retire delas a complexidade que há no ser humano. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu tenho 26 anos e eu faço parte desse projeto Crack, o Início do Fim. A gente escolheu esse nome para esse projeto porque, na verdade, quando a pessoa está no mundo das drogas e ela parte para o crack ele pode ser tanto o início do fim da vida dessa pessoa, como também pode ser o início do fim da vida de drogadição dessa pessoa, assim como foi comigo. Perceberam parte do enigma que somos? Nós lutamos com o nosso interior, contra nossas fraquezas, buscando encontrar, salvar a essência que há em nós. Observamos no depoimento uma pessoa que se descobriu única e especial e que, por este motivo, decidiu mudar hábitos, sentimentos, ações e reações. Percebeu a unicidade e a complexidade que existia nela? Talvez não seja este o seu problema, talvez não seja esta a sua luta. Porém, não existe ser humano sem luta. Acompanhe o depoimento. Usuário de drogas durante 10 anos, né? Quando eu estava na fase da pré-adolescência, que a galera chama, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a fumar cigarro, daí eu experimentei maconha. E depois que eu experimentei a maconha, dali começou a minha vida de drogadição, né? Eu comecei a usar álcool também e nessa fase também comecei a usar alguns solventes, cola de sapateiro. Me envolvi com esse tipo de droga nessa fase e comecei a ter um uso crônico, um uso direto da maconha já muito cedo, né? Quando eu tinha 15 anos eu já fumava maconha todo dia, fumava vários cigarros de maconha, vários baseados por dia, né? E assim foi se estendendo a minha... Entendemos que ser único e complexo é encararmos os fatos, relembrá-los, reconhecê-los como parte de nossa história e que, portanto, não podem ser descartados, ocultados ou camuflados. Talvez você precise encarar alguma situação vivenciada da qual cisma esquecer, passar por cima, maquiar. Talvez o seu conflito, a sua luta, seja um sentimento de solidão. Quem sabe você esteja em conflito porque não tem um carro do ano em sua garagem? Ou porque você não conseguiu aquela tão merecida nota? Ou ainda, o seu conflito pode ser não ter ido a determinada festa, não ter aquela calça, não ter feito a viagem dos seus sonhos, ou ter enfrentado um olhar de desprezo. Um rompimento, quem sabe? Um fracasso? Um erro? É importante entendermos que falar sobre a nossa história é assumi-la primeiramente para nós mesmos. É o começo de uma oportunidade de mudança. Somos seres humanos moldados na complexidade da nossa própria natureza. Ter problemas e insatisfações é parte de nossa natureza humana, da nossa existência. Quem não gosta de se divertir, que atire a primeira pedra. Todos gostamos. Vivemos e convivemos em uma sociedade que consome o lazer, o divertimento. Se mata de trabalhar para pagar a viagem de final de ano. Se acaba em dívidas para uns dias de lazer no exterior. Quem hoje em dia não corre atrás de diversão? Até porque ela acaba representando uma espécie de fuga da nossa realidade que é cruel, dolorosa, injusta, opressora e tudo mais. E além disso, diversão é prazer. O que isso tem a ver com o ser único e especial? Tudo. Veja o que o vídeo diz a respeito. O
aproximadamente 16 anos, eu tive meu primeiro contato com uma droga química, que foi a cocaína, né? Eu fiz uso da cocaína quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a usar cocaína esporadicamente, né? Eu comecei a ter um uso recreativo de cocaína, como as pessoas chamam, né? Durante os fins de semana, e festa, balada, rolê, né? Algumas vezes durante a semana esse uso começou a se intensificar. E a galera que eu andava, bastante gente também já estava usando cocaína, então a gente usava ela como uma droga recreativa, pode-se dizer assim, né? E não tive uma experiência com a cocaína. Tenho corrido atrás de prazeres? Tenho provado novas emoções? Novos prazeres? Na verdade, a grande pergunta é: preciso de emoções fortes para viver? As aparências podem levar ao engano. As sensações também podem nos levar a nos perdermos de nós mesmos, perdermos a dimensão do nosso valor. As emoções tendem a ser vulneráveis e fugazes, e quando nos entregamos facilmente a qualquer emoção, estamos sujeitos a tudo. Talvez o grande sentimento, a grande emoção que buscamos seja a paixão. A paixão é sim aquele sentimento excessivo, entusiástico, violento até. Há quem diga que a paixão é um vício dominador, uma alucinação. Veja mais um trecho do vídeo. Eu experimentei o crack. Na verdade, eu experimentei ele primeiro na forma de mesclado, que a galera chama, né? É uma mistura de maconha com crack. A gente esfarela a pedra de crack e mistura ela com maconha. E quando eu experimentei o crack dessa maneira, foi algo que foi muito forte para mim. Foi algo onde eu gostei muito, né? Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga. E ali eu comecei a ter um uso direto do crack, né? Comecei a usar bastante mesmo, bastante quantidade. Comecei a usar, às vezes a gente pegava 5 gramas de crack, que daria o equivalente a umas 20 pedras de crack, né? A gente fazia uso disso numa noite, fumando mesclado, e isso eu tinha 17 anos. Com 17 anos ainda, eu experimentei o crack da maneira pura, como a galera fala, né? O uso na lata ou no cachimbo, como a galera faz. E quando eu usei ele dessa maneira, então eu abandonei o uso como mesclado e comecei a usar o crack de maneira muito intensiva também. Foi algo muito impactante para mim. Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga mais uma vez, né? E quando eu tinha 18 anos eu já estava na ativa do uso. As pessoas clamam por paixões, correm atrás de paixões que as possam dominar. Você nunca ouviu alguém dizer que gostaria de viver uma daquelas paixões arrebatadoras? Aquelas do tipo novela? Contudo, por mais forte e poderosa que possa ser, será possível dominá-la? Quando me encontro comigo mesmo, percebo que não sou um ser humano qualquer e que por isso mereço escolher as minhas paixões e dominá-las, a fim de que nem algo, nem ninguém me domine. Que ser humano nós estamos sendo? Aqueles que dominam as paixões ou aqueles que são dominados por elas? Eu atendo às minhas necessidades como ser humano que sou? Ou são as necessidades sociais que me conduzem? Qual o objetivo da sua graduação? Você faz este curso, se desgasta, gasta e se consome porque é uma realização sua ou de alguém, ou até mesmo de uma sociedade que valoriza o status. Você está cursando para ser mais um, ou a faculdade será um diferencial para a sua história? O seu trabalho, a sua correria do dia a dia, faz algum sentido para você? A questão é que se não encontrarmos sentido no que fazemos ou deixamos de fazer, seremos certamente consumidos pelas paixões do momento. E cá entre nós, são muitas as ofertas. Paixão. Dominá-la ou ser dominada por ela? Qual a sua escolha? Parece que um dos males deste século é não falar e não viver frustrações. Fugimos delas tamanho medo de nos frustrarmos e não conseguir. Assista mais alguns minutos do vídeo. E a partir dos 20 anos de idade até os 24 anos de idade, eu passei tentando parar de usar o crack. Uma droga horrível. Eu não conseguia parar de usar o crack. Eu tentei
diversas maneiras de parar de usar o crack, né? Eu pedi auxílio para minha família, pedi ajuda para minha mãe, né? Eu frequentei psicólogo, frequentei CAPS, frequentei psiquiatras, né? E eu nunca conseguia parar de usar o crack. Fiz tentativas de sair da cidade, fiz tentativas de ir para hotel fazenda, fiz tentativas de ir para outra cidade, ficar um tempo, mas nunca consegui parar de usar essa droga verdadeiramente, né? E junto com essa droga eu fazia uso de todas as outras drogas, né? Eu era um usuário, como eles chamam, dependente cruzado, né? Eu fazia uso de maconha, crack, bebida e outras drogas, né? Outras cositas más, como a galera fala. Quantas vezes fazemos o que não queremos? Quantas vezes já não depositamos a nossa esperança em pessoas, coisas, em nós mesmos? E vamos tentando, errando e nos frustrando. O descontentamento existe e somos pegos por ele. O que fazer? Como é frustrante não conseguir, não é mesmo? Contudo, aprendemos que as frustrações nos fazem crescer como pessoas, nos fazem amadurecer na medida em que trabalhamos com elas, na medida em que elas nos impulsionam e nos levam a novas atitudes, novas ações e reações. Por isso mesmo, há tempo para tudo, já dizia o poeta. Há tempo de se frustrar, tempo de dar um basta na frustração, dar um checkmate. Checkmate é uma expressão usada no enxadrismo para designar o lance que põe fim à partida. Você já deu um checkmate em alguém? Ou quem sabe, recebeu algum? Assista aos minutos finais do vídeo. Eu tinha 24 anos, né? A minha mãe, ela botou um checkmate, né? Eu tive uma experiência, eu tinha começado a ir numa igreja e tinha frequentado uns 3 meses essa igreja, mas não tinha dado conta. E aí a minha mãe me deu um checkmate e ela falou: ó, Rafa, chega, eu não aguento mais, né? Nessa época eu tinha penhorado a minha moto, eu tava de a pé, né? Minha moto tava na boca penhorada. E a minha mãe não aguentava mais, ela falou: ó, Rafa, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais tu na minha casa desse jeito, ou tu se trata, ou tu vai pra rua, né? E aquele ali pra mim foi o checkmate, foi o ponto, o divisor de águas. E graças a Deus, né, eu tinha uma família que tinha condição de me ajudar, me auxiliar no tratamento, né? Eu fui encaminhado para um centro de recuperação e dentro desse centro de recuperação eu pude fazer um tratamento. Entrei lá com uma mentalidade de parar de usar o crack, mas sem a mentalidade de parar de usar outras drogas. Porém, isso é utopia, né? Eu querer continuar usando outras drogas e parar só com o crack, não ia ter como, né? Porque eu ia continuar envolvido no mesmo ciclo, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, eu não ia conseguir dessa maneira. E dentro desse centro de recuperação eu tive a oportunidade de conhecer a verdade. Dentro desse centro de recuperação eu tive a oportunidade de ter a minha mente transformada, né? Esse centro de recuperação. Fazendo uma analogia ao jogo de xadrez, eis que vamos contornando, tentando algumas estratégias, muitas jogadas, vamos sendo capturados até não mais termos alternativas, exceto uma, o lance final. Então, somos acometidos por um momento limite. É tudo ou nada. A vida já pediu de você algum checkmate? Talvez uma decisão firme de perdoar a si mesmo, de ir contra sentimentos de vitimização que o aprisionam, impedindo-o de seguir em frente. Sentimentos de desânimo, desacreditado da vida, das pessoas, desacreditado de si mesmo. Pode ser uma sentença de morte ou uma oportunidade para o renascimento. Qual dessas será a sua escolha? Qual a sua decisão? Este não é o único exemplo de vida ou de superação que vemos. Provavelmente, você, assim como nós, conhece vidas que se superaram ou que se superam a cada dia, que se renovam, que se oportunizam. Pessoas que se descobrem, que se percebem. Pessoas descobrindo e acreditando na força, no valor e na importância de ser único. Você já parou para pensar no seu valor e na sua complexidade? Naquilo que te faz único?
Ou até mesmo no que te faz desacreditar e desistir? É fato que vivemos um período que potencializa nossas fragilidades físicas e emocionais. A desvalorização, pessoas com excessivos sentimentos de inferioridade porque nunca atingem o seu patamar de exigência ou o patamar de exigência do outro, abandonos de si mesmo e dos outros, perda de todas as referências. Contudo, o caminho para a descoberta plena de se viver está na capacidade de descobrir-se único. Talvez possamos resumir cada uma dessas experiências que vimos da seguinte forma: transformação de mente, mudança de atitude, querer ser. Portanto, uma das respostas acerca do valor da vida pode ser encontrada em Free Mind, no primeiro princípio da primeira ferramenta. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Free Mind, a oportunidade de perceber e olhar diferente a vida e perceber nos estudos e reflexões propostas a vida que vale a pena ser vivida. Fica o nosso convite. Comece pela descoberta de quem você é ou quem você é na sua essência. Lembre-se, cada ser humano é um ser único e complexo. Descubra-se, encontre-se. Esta aula será o início do fim de quê em sua vida? Queremos encerrar esta aula com um vídeo que dirá a você onde está o ponto de partida para que as transformações necessárias ocorram em sua vida. Assista, sinta e reflita. Quando você toma uma iniciativa, seja ela qual for, o seu mundo parece que se transforma. Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. Novas possibilidades se abrem e, de repente, aquele lugar que você sempre quis ir já não fica mais tão longe. Então, a vida fica mais clara, ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para as outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que você conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas complicadas. Não começa pelos outros. Começa por um ponto dentro de você.